Amém? Pode se sentar. Graça e paz, boa noite. Me chamo Wagner, todo mundo me chama de Vavá. Sou líder de uma casa viva com a minha esposa, que abriu o culto aqui mais cedo, a Tiffany. Somos líderes do Integra Viva, recebemos os novos membros da igreja. Sou um jovem que não tem um bom esboço, mas sou um jovem apaixonado por Jesus. Se você criou expectativa no preletor dessa noite, tire os olhos de mim e coloque os olhos em Jesus. Porque eu acredito que, pela misericórdia dele, o Senhor vai derramar algo nessa noite. Queria que você tivesse com o seu coração disponível. Disponível de verdade mesmo para você receber uma palavra do Senhor da forma que foi ministrado. Assim como a Márcia falou, o nosso pastor sempre nos pega de surpresa, né? Estava nessa tarde, eu recebi uma mensagem dele, não respondi, depois de um tempo, ele falou, e aí, você tem uma palavra? Então se prepara aí, você que está aí voando, de vez em quando você pode receber uma palavra, uma mensagem do seu pastor, numa quinta-feira, às 5 horas da tarde, então se preparar uma mensagem. Mas, como todos falam, né, a gente precisa sempre ter algo preparado. Quando ele iniciou essas quinta-feiras, o Senhor já tinha me falado algumas coisas no meu coração, que tem algumas coisas, já tinha preparado e hoje eu acordei com um sentimento que iria acontecer algo diferente. Eu já acordei já com esse sentimento, eu falei, Deus, tem algo diferente essa noite, esse dia. E era isso que o Senhor tinha preparado. E nós vamos continuar aprendendo com algum personagem. Nós aprendemos nessas semanas aí, que muitos passaram por aqui, cada um citando alguns personagens. E esse eu confesso para você que eu gosto bastante, tenho lido bastante sobre ele. Nós vamos falar sobre Naamã, aprendendo com Naamã. E eu coloquei um tema para essa noite, se você anota. Eu coloquei um tema, as roupas de conquistas. E nós vamos falar sobre isso essa noite. E eu acredito que o Senhor vai acertar seu coração. Amém? Abre sua Bíblia, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler um texto um pouco extenso. Vocês estão felizes? Estou meio desanimado, vou perguntar de novo. Vocês estão felizes? Me ajuda, eu preciso conversar, eu sou carente. Reage. Eu preciso que as pessoas reajam, eu não consigo, eu sou carente. Amém? Fala comigo. Não me deixa sozinho não, hein? Nosso pastor me deu uma missão de ser um pouquinho mais longo hoje. Precisa acabar 9h30. Eu estava pensando em ministrar em 15 minutos. 2 Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do Senhor, honrável porque o seu intermédio ao Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso, valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em campanha, haviam trazido cativo da terra de Israel uma criada pequena. Ela servia a esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse com o profeta, aquele em Samaria, que ele restauraria a sua lepra. Pula lá para o verso 8. E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as vestes, que ele enviou ao rei dizendo que rasgaste as vestes. Por que rasgaste as vestes? Deixaste que venha até a mim, para que ele saberá que existe profeta em Israel. Assim Naamã, o venho e os seus cavalos, com a sua carruagem, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro, e ele dizendo: vá, lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virará novamente a ti,
e tu serás limpo. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora, dizendo: eis que pensei que ele certamente iria até a mim, e porá o pé, e clamará ao Senhor, o seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Verso 12. E não se abandona o farpar os rios de Damasco. Melhorar todas as águas de Israel. Não há água melhor em Israel? Não posso eu lavar neles e ficar limpo? Assim ele se levantou, partiu em fúria. Os seus servos se aproximaram e falaram a ele: meu pai, se o profeta tivesse pedido para que você fizesse uma grande coisa, não terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficaste limpos? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Segundo diz um homem de Deus, a sua carne tornou como uma carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Aleluia. Estenda sua mão para cá, ore pela minha vida, me abençoa, ore pela minha casa, meu ministério. Ore para que seja um canal de bênção na sua vida essa noite. Sim, Jesus. Nós recebemos o teu amor. Recebemos o teu toque essa noite. Nós pedimos para que o Senhor venha sobre este local, venha sobre a minha vida, Jesus. Jesus, que flua de mim fontes de águas vivas. Que flua de mim, Jesus, a palavra que liberta cativo, que cura o oprimido. Nós te pedimos isso, Senhor. Que eu diminua e que você cresça. Fica conosco neste lugar. Fica conosco, se sente aqui conosco. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nessa noite. Amém. Aqui é um texto muito conhecido, que muitos já conhecem, muitos já devem ter lido. A lepra, nos tempos de hoje, é uma lepra que você consegue ter um cuidado, consegue ter um tratamento, mas naquele tempo era uma doença que você não tinha cura, uma doença que não tinha tratamento. Então, quando uma pessoa ela descobria que tinha lepra, ela era excluída da sociedade, ela ia para o Vale dos Leprosos, só vivia com aquelas pessoas com a sua mesma doença. Então, Naamã, um rei um exército, né, um soldado, um homem que estava à frente do exército, ele com as suas roupas de conquistas, ele escondia algo por baixo. Ele escondia as suas lepras para muitas pessoas. Ele não conseguia mostrar para algumas pessoas porque ele sabia que a posição dele não permitia que ele fosse excluído. E que eu quero que você hoje tenta entender comigo e tenta discernir comigo o que o Senhor tem falado comigo esses dias. É sobre quantos de nós, pela nossa posição, pelos nossos dias, pelo aquilo que nós fazemos, pelo que nós somos na igreja, não escondemos algumas coisas, não escondemos algumas doenças. Quantos de nós não carregamos muitas lepras no corpo, mas escondemos pelas nossas roupas de conquistas? A roupa esconde muitas marcas, assim era com Naamã. Naamã, eu acredito que ele, com a sua armadura, com a sua roupa de luta, com um guerreiro, ele esconde aquela roupa para as pessoas, era uma roupa muito charmosa, uma roupa muito vestida, porque ele tinha uma boa impressão. Mas por baixo daquelas vestes existiam muitas feridas. E uma coisa que eu tenho pensado, as pessoas que só sabem a nossa nudez, só sabem as nossas feridas, são aqueles que estão conosco todos os dias sobre a nossa casa. Quem nos vê nu é a nossa família, que estão conosco todos os dias. Esses sim sabem as nossas feridas, amém? Vocês estão comigo? Então Naamã, ele tem uma serva, e essa menina, ela é muito usada por Deus, ela fala para sua serva: se o meu senhor se encontrasse com o profeta, ele seria curado. Porque ela sabia que por trás daquelas vestes existiam muitas feridas. E o que acontece com a gente no nosso dia a dia, por medo de julgamento, por medo de tudo que pode acontecer, nós escondemos as nossas feridas. Wagner, mas por que você está falando isso? Porque também eu faço isso. Por eu ser um líder, por eu ter uma posição, um sacerdote do meu lar, por eu ser uma pessoa que prega as boas novas do Senhor, eu acabo escondendo algumas feridas. Então o Senhor começou a me ministrar nessa mensagem que eu precisava, assim como Naamã, ir e mergulhar 7 vezes ao rio para que eu pudesse ser limpo, porque existia muitas lepras sobre mim. Eu quero falar de mim hoje.
Mas se você se encaixar, receba também. Se você se encaixar nisso, que você seja ministrado. Então o Senhor começou a falar comigo sobre as minhas dores, sobre as minhas mazelas, por tudo que eu já passei. E eu falei, Senhor, mas eu já fui curado. E o Espírito Santo, durante essa tarde, quando eu estava lendo, estudando, o Senhor falou, você acha que você foi curado? Porque simplesmente você vestiu uma bela roupa, você colocou a sua capa de um bom pregador, de uma capa de um bom líder de célula, de uma capa de um bom esposo, mas por dentro você está nu. Ainda você continua com muitas marcas. Isso começou a acertar um pouco o meu coração, eu fui querer entender algumas coisas sobre a lepra. E aí, lá no Novo Testamento, vai falar de um leproso que entrava no templo, e ele, quando ele entrava, ele tinha que entrar com os cabelos soltos, com a mão na boca e gritava, leproso, 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 para que as pessoas se afastassem e ninguém tocasse nele. Porque se alguém tocasse, a pessoa seria contaminada. Então aquele leproso, ele escutou que Jesus estava vindo, que Jesus estava naquele lugar, e ele gritou atrás do mestre, e Jesus, ao encontro dele, pergunta, o que quer que eu te faça? Que eu só seja curada. Então Jesus, ele se prostrou e Jesus foi ao encontro dele, Jesus tocou nele e ele foi curado. E quando eu entendo isso, que a única pessoa que toca no enfermo, que toca numa doença que pode ser contagiada e não ser infectada é Jesus, porque ele é manso, puro. Então quando eu entendi que Jesus, da mesma forma que ele tocou aquele leproso, e ele foi curado, ainda o Espírito Santo me ministrou essa tarde, Wagner, você precisa deixar eu te tocar. Aí eu falei, Jesus, mas eu caminho contigo há quase 9 anos. Você já me tocou, eu já sou curado. Eu já sou restaurado. Você já fez muitas coisas na minha vida. Eu não poderia ter um filho, você gerou um filho. Eu fui liberto das drogas, eu fui liberto da prostituição. Você precisa tirar suas roupas de conquista, Wagner. Eu falei, meu Deus, ainda existe algumas coisas em mim que precisa mudar. E o que eu quero trazer para você essa noite é que você entenda que por trás de vestes boas existem grandes cicatrizes. Por trás de muitos pregadores, por trás de muitos levitas existem muitas cicatrizes. E essas cicatrizes, Gustavo, não são curadas ainda porque muitos não se permitem a descer, o seu orgulho não permite a você retroceder e ser tocado. O Senhor quer dizer para nós essa noite que nós precisamos retroceder em algumas coisas para ser curado. Que nós precisamos voltar ao início e mostrar assim as minhas feridas, as minhas marcas, para que eu possa ser curado. Então Naamã, ele vai ao encontro, um cara que tinha muitos dotes, tinha um nome muito renomado, tinha uma pessoa que já estava carregando muitas coisas. Ele era bem visto na sociedade, então Naamã, ele fala, cara, como aquele profeta, ele nem vem até a mim, ele manda um mensageiro para que esse mensageiro me fale o que eu tenho que fazer. Sabe o que eu quero dizer para você? Quantos de nós se encontramos nessa situação? Nós, pela nossa posição, qual seja ela, secular, igreja, quando nós vamos fazer algo e alguém manda o seu criado, manda alguém de menos escalão, você pensa, mas por que ele não veio falar comigo? Nós vamos usar no linguajar dos nossos corretores, quando nós vamos falar com alguém, nós vamos falar com a secretária, não com o construtor. Mas por que eu não posso falar direto com ele? Qual que é a minha diferença para ele? E assim Naamã, ele fez mais ou menos dessa forma. Mas por que aquele profeta não veio para mim? Ele não sabe quem eu sou, Gustavo. Ele não sabe que eu sou um homem que já derrotou muitos homens, que derrotou muitos exércitos, que já trouxe libertação para muitas pessoas. Por que ele não tem que vir até a mim? Então, quem tem um bom amigo, quem tem uma pessoa que caminha do lado, sempre dá um start. Então, aqueles seus homens, aqueles seus servos, vira para ele e chama de pai. Porque quando você chama alguém de pai, quando seu filho te chama de pai, acho que mexe com o seu sentimento, mexe com você, e você começa a ter uma percepção um pouco maior. Fala, tem alguma coisa diferente. Então os homens viram para Naamã e falam, mas se ele te pedisse para fazer outra coisa maior, você não iria fazer? Por que você não vai ao rio? Então Naamã, ele entende, ele vai ao rio, e ele mergulha 7 vezes e ele é curado. Mas sabe o que eu entendo com tudo isso? Nós estamos acostumados a viver um tempo onde que nós queremos o Deus do Novo Testamento, Jesus do Novo Testamento, aonde que Jesus fala, levante e anda. Aonde que Jesus toca, a pessoa é curada.
Mas nós não queremos viver o Deus do Antigo Testamento, onde que existe um processo para as outras coisas. Você consegue entender? Nós queremos viver o imediatista. Nós queremos viver só as boas coisas. Nós queremos fazer da nossa cura algo que seja tão sobrenatural que as pessoas vejam que você foi curado. Nós queremos fazer da nossa cura um evento, onde que eu chamo as pessoas para assistir, que ali tem um profeta que vai tocar em mim e eu vou ser curado. E o Senhor, Ele quer simplesmente mostrar para Naamã que não vai ser dessa forma. O Senhor simplesmente, Ele fala para o profeta, mande ele mergulhar no Jordão. Mande ele fazer 7 mergulhos. Para que ele entender que para cada pessoa existe um processo. Então o Senhor começou a trabalhar no orgulho de Naamã. Começou a tirar de Naamã aquilo que ele achava que era muito normal para ele, porque já estava acostumado que as pessoas servissem a ele. E quando ele recebe uma ordem, presbítero, acho que o primeiro choque de realidade dele foi, calma aí, eu sou acostumado a dar ordem. Porque agora um homem com o qual nem me viu, nem veio até mim, está mandando eu fazer isso? Mas o Senhor estava começando a restaurar o caráter de Naamã. Começar a restaurar, entendendo que ele precisava, antes dele ser o maior, ele precisa ser o menor. Antes dele ser o chefe do exército, ele precisa sim ser um servo, ser um soldado. Ele não chegou naquela posição de chefe do exército automaticamente do nada. Eu acredito que foi um preparo, ele teve um processo. E sabe o que nós queremos no dia de hoje com as nossas lepras? Que ela seja curada imediatista. Que você vem, Wagner, ora por mim, seja curado em nome de Jesus, para você ser curado. E não é assim. Muitas vezes Deus não vai fazer dessa forma. Muitas vezes Ele vai fazer com um processo. Às vezes o processo é você conhecer Ele verdadeiramente. Às vezes o processo é você deixar você ser curado. Faz alguns anos que eu carrego algo. Eu carrego uma enfermidade. Já falei várias vezes aqui na igreja. E muitas vezes eu perguntei a Deus, mas por que isso, disso tudo? Por que tantas cirurgias? Por que isso? Por que aquilo? E quando eu entendi que existe um processo para todas as coisas. E quando eu entendi que o processo que ia mudar tudo sobre a minha vida. Então, automaticamente, o Senhor foi fazendo algumas coisas e hoje, aquela enfermidade que tanto me incomodava, eu ainda carrego, mas hoje ela se tornou algo tão pequeno na minha vida que ela não me incomoda mais. Porque eu sei que existe um processo. E esse processo vai fazer algumas coisas mudarem dentro de mim. Eu entendi que esse tempo que o Senhor me retirou de um trabalho, ao qual eu trabalhava na madrugada, ao qual eu não tinha tempo para estar na casa do Senhor, era um processo, qual Ele estava me preparando para a boa obra. Era um processo que Ele estava me captando para mim estar aqui hoje. Era um processo que Ele estava me trabalhando para me gerar um filho. Era um processo para me cuidar de alguém. Era um processo. E sabe o que acontece com a gente? Comigo, com você? Você não respeita o teu processo. Você quer ser curado. Nós vivemos uma geração que é onde a lepra hoje é a depressão, é a crise de ansiedade. Hoje a lepra hoje é isso. Porque muitos jovens, muitos adultos escondem. Quantos casos ao seu lado que você deve conhecer que as pessoas não falaram que estavam sofrendo com crise de ansiedade, a qual elas tiraram a vida porque você não sabia. Essa é a lepra da nossa geração. Esconder as doenças, esconder as cicatrizes. Eu acredito que se você for pontuar, se você for olhar aí no seu telefone, você conhece alguém que sofre com isso. Eu não estou menosprezando, falar que isso não é isso. Não entenda mal. Mas eu acredito em uma geração que expõe as suas feridas para que o próximo cure. Naamã, quando ele entendeu isso, presbítero, quando ele entendeu que ele precisava ser curado, quando ele entendeu que eu preciso obedecer a ordem do profeta. E se eu obedecer a ordem do profeta, ele vai fazer algo novo. E quando a gente entende, quando eu deixo o meu orgulho de lado, Gustavo, e eu respeito a ordem do profeta, e eu faço aquilo que ele pediu, o Senhor faz grandes coisas na minha e na sua vida. Terça-feira nós tivemos um estudo na Casa Viva. Se você não frequenta uma Casa Viva, comece a frequentar. Nós temos 10 Casa Viva, é mais ou menos isso.
Se você não frequenta, procure uma, esteja numa casa viva. Nós falamos sobre ser alimentado pelos corvos. E quando eu recebi esse estudo, dei uma olhada, dei uma pincelada, porque eu estava na correria, não ia conseguir ministrar. Falei para a irmã, já se prepara aí, você fez estudo, para você já ministrar. No final do dia, consegui uma folguinha, parei para ler, e eu falei, meu Deus, acho que a irmã está falando da minha vida. Acho que a irmã, ela pegou aqui tudo que eu estou vivendo e colocou num estudo. E eu vou compartilhar uma dor minha com vocês, vou compartilhar algo meu, da minha casa, para você entender que não é só porque nós somos líderes, não é só porque nós estamos numa posição de servir as pessoas, uma posição de direcionar umas pessoas, que nós não carregamos algumas lepras. Eu sou um cara muito orgulhoso, vou falar bem o português claro para você. Eu sou um cara muito difícil, muito orgulhoso. Eu sou um cara difícil de receber oferta, um cara difícil de aceitar uma oferta de alguém. E eu vivi isso por muito tempo, de receber uma oferta, devolver a oferta e o irmão falar, tá tirando a minha bênção. E eu aprendi isso com esse irmão, dele tanto falar isso pra mim. Você tá tirando a minha bênção, porque eu tô ofertando pra você. Eu passei por algumas dificuldades em casa e minha esposa, porque isso aqui todo mundo passa, né? Passei por algumas dificuldades de um tempo, a qual eu falava, Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado para as coisas não fluírem? O meu ministério está indo, mas em casa está tão difícil. Está tão difícil que às vezes eu não tenho os trocados para comprar um pão da tarde. E eu comecei a indagar a Deus, e aí falei, vou começar a ir trabalhar de bicicleta. Comecei pela praia de bicicleta. E o Senhor começou a me ministrar alguns louvores. Comecei a escutar muitos louvores bem antigos mesmo, louvores bem assembleando, louvor do fogo. E esse louvor começou a falar algumas coisas comigo. Todo dia que eu pegava a praia, eu moro na Anhanguera e trabalho no Forte. Todo dia que eu pegava a praia, eu colocava o fone. Quando eu parava na esquina, eu tinha que parar para limpar o rosto para não chegar chorando na imobiliária. Porque o Senhor começou a me ministrar algumas coisas sobre eu entender e ser alimentado pelos corvos. Por mais que todo mundo pensa no olhar do corvo sobre algo ruim, algo impuro, algo sujo. Mas o Senhor começou a falar, Wagner, você precisa aprender a receber a oferta. Eu passei por uma situação a qual eu olhava e falava, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu preciso entregar tudo, eu preciso largar tudo, eu não quero mais isso para mim. Eu vinha para os cultos e eu não conseguia fluir aquilo que Deus tinha me dado, eu não conseguia liberar, porque o meu orgulho não permitia. Não permitia eu procurar alguém e dizer o que estava passando, dizer o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a entender que eu carregava muitas lepras, que eu precisava ser limpo, precisava ser curado. Por muitas vezes eu chegava em casa e falava, hoje é o último dia. Irmão, isso não faz muito tempo. Hoje é o último dia, hoje eu vou largar tudo, eu vou entregar tudo, eu vou liberar tudo. Porque não tem como eu continuar fazendo algo, sendo que tem algo travado em mim, eu não consigo fluir. E o Senhor começava a falar no meu coração. Existe um processo para todas as coisas, Wagner. Permaneça fiel, existe um processo. E começamos a série, e começou a tocar aquele louvor, foi por causa dele. Não aguento mais escutar esse louvor. Mas agora, no começo foi por causa dele, eu fiquei escutando esse louvor acho que um bom tempo. E esse louvor falava, foi por causa de mim. E foi por causa dele, literalmente, que eu não desisti. Foi por causa dele que eu não parei. Porque o meu desejo, irmão, eu estou expondo aqui as minhas dores, as minhas lepras, para você entender que eu sou carne, que nós somos carnes e nós precisamos sim ser curados. Isso não é vergonha nenhuma para mim vir aqui no altar e falar isso para você, porque eu preciso expor a minha vida para você entender que nós somos seres humanos, nós precisamos de cura do Senhor. E esses dias, muitas vezes, irmão, eu olhava, entrava pro meu quarto, a minha esposa ia dormir, eu ia pro quarto da frente para orar, e eu não conseguia abrir a boca para falar com Deus. Eu falava, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu fiquei algumas semanas sem ministrar na célula, por esses motivos, por não conseguir, por não fluir. E o Senhor, ao mesmo tempo, Ele ainda cuidava, tratava, e eu era alimentado pelos corvos.
Todas as vezes que eu pensava, que eu falava, Deus, não dá, eu não consigo. O Senhor mandava alguém, o Senhor mandava o maná do céu, e eu era restaurado em algo, era completo em algo. E a gente assim foi indo. Eu passei por um processo e acabei perdendo um benefício que eu recebia. Isso mexeu bastante comigo, porque era dali que eu pagava as contas de casa. E aí deu uma travada em tudo. Eu falei, Deus, tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. O que está acontecendo comigo? Por que as coisas não estão fluindo? E aí um dia na célula, nós estávamos na sala da minha casa, a gente sempre fez no quintal. E um dia na célula o Senhor falou assim, não tem nada dando errado. Olha o tanto de vidas que foram restauradas porque a sua casa é um local de restauração. Olha o tanto de casamentos que foram curados porque o seu casamento foi curado. Olha o tanto de vidas que geraram esperança porque vocês abriram a sua casa. E hoje vocês geram esperança para outras pessoas. Isso começou a me trazer um conforto e voltar para o caminho de novo, entendeu? Eu preciso estar permanente. Eu preciso escutar a voz do profeta. E nós temos pastores, líderes abençoados neste lugar, irmão. Pastores que oram pela sua vida, líderes que oram pela sua vida. E um dia, uma pastora, eu contei de um sonho que eu tive. E ela me parou e minha esposa orou por nós e falou que me via, que eu tinha dado uma parada. Mas que o Senhor ainda ia fazer grandes coisas, que o Senhor ia nos surpreender. E eu cravei isso no meu coração, falei, Deus, eu não quero que eu esteja abundante em casa, eu não quero que eu tenha as melhores coisas, eu simplesmente não quero que a sua presença não saia de mim. Eu não quero viver coisas sobrenaturais, eu não quero ter as melhores viagens, mas eu não quero ter tudo isso e não ter você. Se eu tenho tudo isso, tem algo errado. E assim era com o Naamã, ele tinha tudo. Ele poderia ter tudo, mas existia algo que faltava. Faltava um toque diferente. Faltava um toque a qual ele ia entender que ele não era melhor do que ninguém. Então, nesse tempo difícil, nesse tempo de caverna que eu vivi, foi o tempo que mais o Senhor falou ao meu coração, que vai ficar tudo bem. Então, com Naamã, eu acredito que foi dessa forma, Bento. Então, Naamã, ele escondia aquelas marcas, ele escondia tudo que ele carregava, mas ele sabia que tudo ia ficar bem quando ele entendesse e escutasse a voz do profeta. E uma coisa que a gente precisa renovar na nossa mente. Quando você estiver passando por algo, quando você estiver passando por uma dificuldade, não ignore a voz do profeta. Lá no livro de Reis, capítulo 17, vai falar da viúva que estava com os gravetinhos. Então o profeta foi, Deus mandou ela ir lá até aquele local que ele encontrar com uma viúva. E essa viúva estaria com muita dificuldade, já tinha perdido o seu marido. Então essa viúva, o profeta vira e fala para ela, vá, me alimente, e depois você e seu filho, aquela mulher fala, mas como assim? O que eu tenho aqui não dá nem para nós, é só para nós comermos e morrermos. Então essa mulher, ela entendeu que existia algo diferente, que era um profeta, e ela foi e obedeceu a ordem daquele homem, e ela viveu meses abundantes, tempos abundantes na casa dela. Aí o texto vai discorrer e lá no final vai dizer que o filho daquela mulher, ela morre, então ela começa a culpar porque o homem de Deus foi até lá, deu alimento para ela, sabendo que ela já ia morrer. E sabe o que acontece? Deus faz algo na minha e na sua vida. Quando dá errado, o nosso primeiro questionamento é, mas por que, Deus? Deus te sustenta por durante meses. Deus te cura, mas quando dá algo errado, algo sai do seu controle, você começa a indagar a Deus. O porquê de tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? Então aquela mulher, o homem, ele pega o filho, leva para o segundo andar, onde que ele estava hospedado. E lá ele ora ao Senhor, e o Senhor
traz a vida do seu filho novamente. Ele entrega para sua mulher e diz, seu filho está aqui. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Às vezes basta a gente orar para que os céus se abram e aconteça algo diferente. A nossa primeira questionamento é, Deus, por que deu tudo errado? Eu aprendi nesses dias. Mesmo que Deus não fizer, Ele já é Deus. E o Renan fala uma frase que eu escutei essas semanas atrás, que eu falei, meu Deus, é isso. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Não importa o que ele vai fazer. Seja ele bom para mim ou ruim. Ele é Deus. Porque às vezes o que Deus faz para você, você entende que é ruim. Que Deus, eu não queria isso. Deus, eu não queria esse emprego. Você entende como é algo ruim. Mas Ele continua sendo o mesmo, que Ele sabe de todas as coisas. Porque se Ele fizer algo bom, de excelência, logo de primeiro momento, Ele te perde. O que eu entendo, claro, com Naamã, se o profeta tivesse saído da casa, ido de encontro a Naamã, tivesse tocado em Naamã, tivesse curado, o orgulho de Naamã continuaria sendo o mesmo. Naamã ia continuar tratando as pessoas como qualquer um. Naamã ia continuar sendo o rei da cocada preta. Naamã ia continuar sendo o cara mais alto do escalão. Mas Deus queria mostrar para Naamã, quem quiser ser o maior, que seja o menor primeiro. Então eu preciso entender isso. Eu preciso renovar a minha mente e entender que eu preciso de um processo. Se eu não tenho um processo, as coisas não acontecem. Então eu escondo as minhas lepras, eu escondo as minhas dores, as suas roupas, esconde as suas feridas. Quantas feridas você tem? E você não consegue expor. Porque você chega aqui com a sua roupa de um bom pastor. Você chega aqui com a sua roupa de uma boa levita. Você chega aqui com a sua roupa de um bom diácono. Mas por baixo das suas vestes existem feridas que estão tão machucadas porque você não se permite que Jesus toque em você e você ser curado. Mas Wagner, eu conheço Jesus desde o início da minha conversão. Já aceitei Ele. Mas existem algumas coisas que precisam ser mudadas. Existem algumas coisas que você precisa entender que o orgulho não faz parte. Eu tenho aprendido isso nesses últimos tempos. Eu sou um cara muito orgulhoso, como disse para vocês aqui. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas eu tenho aprendido a deixar o meu orgulho de lado. Eu tenho aprendido que eu preciso entender, da mesma forma que eu cuido, o Senhor cuida de mim. Da mesma forma que eu abro as minhas casas, o Senhor cuida da minha casa. E todas as vezes que eu rejeitei aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, foi o tempo que eu passei mais de solitude. E agora a palavra solitude é bem linda. Tá todo mundo bom, é o tempo, né? Tá na modinha a solitude. Ah, eu não quero isso, eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Toda a solitude. Sabe o que eu penso com isso, irmão? Que nesse tempo o Senhor está separando os homens dos meninos. Quem vive na solitude por qualquer palavra, menino. Quem recebe uma palavra e entende que é de exortação, que é para o seu bem, homem. O Senhor tem separado os homens dos meninos. Mas Wagner, eu sou almático. O Senhor quer separar os homens dos meninos. Você vai deixar de ser almático. Você vai entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você. Nós precisamos mudar isso. Tem uma frase do Billy Graham que diz assim: a ansiedade é resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em tudo, menos em Deus. Mas Wagner, eu sofro de ansiedade. Tá bom, irmão. Eu te respeito, não estou te crucificando por isso, eu não estou te apontando por isso. Mas se eu centralizar a minha ansiedade em Cristo, eu tenho certeza que de 0 a 100 ela vai cair por uns 10, por uns 20. Eu sou um cara muito ansioso. Quero tudo para ontem. Mas quando eu centralizo os meus desejos em Cristo, eu consigo controlar as minhas emoções. E como eu volto a dizer,
A maior doença dessa geração, desse tempo, como as pessoas dizem, é a crise de ansiedade e a depressão. Essas são as lepras desse tempo. Muitas pessoas falam que a depressão é o câncer que está matando muitas pessoas. Mas, antes de você chegar a essa depressão, irmão, antes de qualquer coisa, exponha a sua lepra. Entenda como Naamã, respeite o que o servo disse e vá e dê um mergulho ao rio. Dê um mergulho para que você seja curado. Mergulhe mais fundo no que Cristo tem para você. Às vezes Deus só está pedindo que você tenha mais tempo de intimidade. Não é necessário que você vá lá na praia e dê um mergulho, não é isso. Às vezes Deus só quer que você seja mais fundo nele. Deus quer que você seja mais profundo com Ele. Crie raízes. Você vem para um ministério, você recebe uma palavra do pastor, você acabou de ser membro, você acabou de se membrar à igreja, mas aí você não gostou porque você não recebeu uma oportunidade, porque você já é o pastor, porque você já é o líder. Irmão, tira suas roupas de conquista. Se você não tirar suas roupas de conquistas, você vai continuar leproso. E é isso que acontece. É porque eu já faço, é porque eu já sei, é porque eu já canto, é porque eu já prego, é porque eu já sei mexer no som. Às vezes Deus só quer te tirar de um tempo, de um lugar, para te mostrar que existe um processo para todas as coisas. Não importa aquilo que você já fez. Importa aquilo que Deus vai fazer a partir. O que passou, passou. Serve de experiência. Mas viva um tempo novo. Se você não está disposto a viver esse tempo novo, me desculpa. Você não é ovelha. Acho que fica muito pesado se eu falar se você era um bode. Quem não gosta de ser pastoreado, não é ovelha. Sabe por que eu falo isso? Porque eu amo ser pastoreado. Eu amo que o presbítero fale na minha vida. Eu amo que o Bento fale na minha vida. Eu amo. Eu amo receber da parte do Senhor. Porque eu entendi o que é ser discípulo. Agora, quando eu não entendo o que é ser discípulo, quando eu quero pular processos de discípulo para semestre, tem alguma coisa errada. Você continua com as suas roupas de conquista. Não sei por que eu estou falando disso, mais ou menos. Mas eu quero que você entenda essa noite. Respeita o processo. Respeita o que Deus tem para você. Não é porque você viveu grandes coisas em outros lugares. E não estou falando só de igreja, amém? Estou falando de tudo, trabalho, vida secular, família, no geral. Não se sinta ofendido. E se você também se sentir ofendido, me procura depois que eu te peço perdão. A gente precisa entender que existe processo para tudo. Muitas pessoas não crescem, Bento, porque elas não se permitem a ser cuidado. Muitas pessoas não crescem, porque elas não se permitem a ser ovelha. E no meio das ovelhas existem os bodes. E eu te falo um negócio, ovelha também fere pastor. E a ovelha que fere o pastor é aquela ovelha que não deixa ser cuidada. E a ovelha, quando ela se perde, você já deve ter visto isso. O pastor, trazendo para o contexto mesmo a ovelha, tá? O pastor deixa tudo, né? Vai atrás da ovelha, assim como diz a Bíblia. Só que existe um processo. O pastor, ele sela o ouvido da ovelha com mel, para que os bichos não entrem e para que ela reconheça a voz dele. Sabe o que acontece com a gente? Eu não deixo o meu ouvido ser selado por Jesus. Porque eu começo a escutar muitas vozes, mas eu não escuto a voz principal, que é do meu mestre. Então esse pastor, ele larga, ele sela os ouvidos, ele coloca a ovelha nos seus ombros, para que ela sinta o cheiro do bom pastor. Você tem sentido o cheiro do seu pastor? Seu sumo sacerdote? Não estamos falando de igreja, seu pastor, Jesus. E muitas vezes eu não senti o cheiro de Jesus. Por simplesmente não entender algumas coisas. Por simplesmente não respeitar alguns processos. Por simplesmente achar que era a ovelha que já aprendi.
Então eu posso ir na frente e conduzir o restante do rebanho. Mas não. Deus tem algumas coisas ainda que precisava ser alinhado dentro de mim. Sabe, cara, o que nós precisamos todos os dias renovar? Não é somente a nossa mente, mas sim o nosso caráter. Romanos diz que nós precisamos renovar a mente, mas eu acredito que nós precisamos renovar o nosso caráter todos os dias. Se Naamã não tivesse renovado o caráter dele, tivesse entendido que ele precisava escutar a voz do mestre, Naamã continuaria sendo o mesmo. O que eu preciso entender, que é muito claro, que nós começamos a indagar a Deus por tudo. Deus, isso não é meu. Deus, por que está acontecendo isso? Deus, mas você me deu. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você expõe as suas lepras, você é curado. Se Deus te deu algo, o que é do céu, o céu cuida. Você consegue entender isso? O que é do céu cuida. O céu se encarrega de cuidar. Porque foi Ele que te deu. Mas se tem dúvida no seu coração, se foi Ele que te deu, então não é do céu. Ah, mas Deus mandou um perturbado me abençoar. Bom, muitas vezes quando eu recebi a oferta, eu falava, meu Deus. Mas era o corvo. O corvo alimentava o profeta. Quem mandou o corvo? Deus. Quem mandou o perturbado? Deus. Faz sentido? Vamos lá, alguém. Faz sentido para você? É muito simples. É isso aí. Então Deus sempre vai fazer algo diferente, mas eu preciso entender. Mas Wagner, eu não quero viver disso. Eu não quero viver sendo abençoado. Tá bom, irmão. Mas eu acho que Deus quer curar suas lepras para você ser o abençoador. Ele não vai deixar você ser o abençoador enquanto você estiver leproso. Um leproso, quando ele toca em outra pessoa, ele contamina. Se você estiver leproso, você vai contaminar o seu próximo. Se permita ser curado. Vamos lá, amigão. Se permita. Eu me permiti ser curado. Eu me permito todos os dias a ser curado. Eu preciso que o Senhor faça algo em mim novo todos os dias. Eu não quero mais simplesmente viver das coisas que as pessoas falam. Eu quero viver daquilo que Deus me fala. Eu não quero vir para o culto e receber uma palavra e ir embora e como se nada tivesse acontecido. Porque senão isso é informação, não é revelação. Eu quero ter um contato com Cristo, a qual Ele me revela e me mostre a sua face. Eu quero expor as minhas chagas, as minhas dores, para que Ele toque e se eu seja curado. Então a minha oração todos os dias está sendo: eu continuo sendo leproso, mas eu continuo sendo curado por Ti. Mas Wagner já te curou? É um processo todos os dias. Todos os dias Ele me cura de algo tão pequeno, a qual que eu acho que é muito normal. Coisas tão simples. Ele continua cuidando. Eu quero que você saia daqui hoje com o entendimento. Eu preciso chegar em casa, fechar a porta do meu quarto e dizer: Senhor, eu continuo com as lepras, mas eu estou aqui disposto a ser curado. Ser curado das minhas emoções. O Senhor quer trazer um renovo. Quando o bispo me ligou, me mandou uma mensagem, eu falei: meu Deus, eu tenho algo preparado já há alguns dias, estou desmiuçando alguns dias, mas tem algo que Deus ainda está querendo acertar. E aí eu estava aqui durante o louvor, o Espírito Santo foi me ministrando algumas coisas, e ele me trouxe à memória um texto bem conhecido, 2 Reis 4, que vai falar sobre o cozido. E aí, aquele homem, o profeta, ele pede para o seu servo, para que o servo vá ao campo e
pegue algumas ervas para que ele faça um cozido para aqueles homens. E aí o que eu entendo nesse texto, que o homem tão obediente ao seu mestre, obediente ao profeta, ele saiu tão depressa que ele não se atentou em perguntar: quais são as ervas? Você consegue entender? E aí ele vai ao campo, ele pega algumas ervas, e essas ervas chamaram as ervas daninhas, ele colhe algumas ervas, leva, o homem de Deus faz um cozido, e quando aqueles homens vão comer, eles falam: a morte na panela, homem de Deus, a morte na panela. E aí o texto vai discorrer, e aí a palavra diz que o homem muito sábio, ele sabendo que o seu servo pode ter feito algo de errado, ele pede que traga farinha. Então, ele pega aquela farinha, coloca no cozido e dá para os homens se alimentarem. Então, eles comem e não existia mais mal algum. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Eu preciso me atentar naquilo que Ele está dizendo para não fazer algo errado. Aquele servo, se ele tivesse voltado e perguntado para o seu profeta, para o seu líder, para o seu mentor, para o seu pai, para o seu pastor, eu acredito que o profeta ia dizer para ele: você vai pegar essa e essa e essa erva. Então ele foi ao campo e pegou a erva errada. Então, em uma atitude minha, uma atitude sua, pode gerar morte em muitas pessoas. Você consegue entender? Algumas atitudes nossas geram morte. E se o profeta não está naquele lugar, naquele momento, muitas pessoas, aqueles homens tinham morrido. Então o profeta vai, pega a farinha e coloca a farinha no cozido e ele se alimenta. O que Jesus quer dizer para mim e para você essa noite? Deixa eu colocar a farinha na sua vida. Deixa eu colocar a farinha onde que há morte. Deixa eu colocar a farinha onde que há dor. Deixa eu colocar a farinha onde que há sofrimento. Eu preciso me permitir que Ele continue colocando farinha. Você precisa entender que Deus quer fazer algumas coisas, mas eu preciso me permitir. Já estou finalizando. Deus quer fazer um renovo. Deus quer trazer alguma coisa nova. Isaías, capítulo 43, verso 19. E eis que farei uma coisa nova, agora surgirão e vocês não saibam. Farei um caminho ao ermo, rio nos desertos. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os curais, porque dei água no ermo, os rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Este povo eu formei para mim, e eles proclamarão o meu louvor. Acaso você não tem visto o que Deus está fazendo na sua vida? Acaso você não tem entendido o que o Senhor tem feito todos os dias na sua vida? Aqui o profeta está dizendo algo que Deus estava fazendo e o povo não estava entendendo. E com tudo isso, eu levei esse texto para poder finalizar. Deus quer me curar das minhas feridas, porque Ele já preparou um caminho novo, porque Ele já sabe onde que eu vou viver, porque Ele já sabe o destino que eu vou, porque Ele já sabe para onde que a minha casa vai, porque Ele já sabe para onde o meu ministério vai, porque Ele já sabe tudo. Mas primeiro eu preciso ser curado, para que eu possa desfrutar de águas em lugares ermos, em rios secos. Os meus olhos não viram, as minhas mãos não os apalparam, mas eu escutei que o Jesus que estava passando por aquele lugar, algo novo Ele estava fazendo. Então eu preciso viver algo novo. Eu preciso me permitir viver algo novo. Eu queria que você se colocasse de pé. O Senhor quer colocar algumas coisas no lugar. O Senhor quer trazer de volta algumas coisas a qual eu me perdi dentro de mim. O Senhor quer fazer algo novo para nós.
Mas para isso acontecer, eu preciso me permitir. Você precisa se permitir. Se permita ser cuidado por alguém. Se permita ser tocado por alguém. Se permita ser discipulado por alguém. Entenda que aquele pastor que te liga, que te manda mensagem, te cobra para você estar no culto, cobra para que você esteja vivendo algumas coisas, ele não quer o seu mal. Ele quer que você seja uma voz. Ele quer que você prepare um caminho para as pessoas que vão vir após de você. Expõe suas feridas. Wagner, mas eu sou crente há 300 anos, eu sou ancião. Mas existe algo que Deus quer tocar em nós. Existe algo lá no seu íntimo que Deus ainda precisa trazer à tona, Márcia. Precisa trazer para fora. Pastor, líder, presbítero, apóstolo, não é super-homem. Todos têm feridas. Todos têm alma. Todos são carne. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser restaurado. O ministério de louvor vai tanger um louvor. Que nesse tempo você possa falar com o teu Deus, você possa falar com o teu Senhor e expor as suas feridas. Se você quiser receber uma oração, vem até aqui à frente, os pastores eles vão orar por você, eu vou orar por você. Não tenha vergonha de se expor a sua nudez a Cristo. Porque as pessoas fora não conhecem as suas dores. Todos te veem com roupas bem chegadas, roupas bem vistosas. Mas a única pessoa que te vê por completo é Cristo. E essa noite Ele quer trazer uma restauração para mim e para você. Eu sou o primeiro a querer que o Senhor me toque novamente. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque outra hora eu era um leproso. E o Senhor veio com o teu toque, veio com o teu amor e me trouxe de volta à vida, onde que eu acho que tinha tudo perdido. Muitas vezes, quando eu me encontrei num quarto sombrio, um quarto ao qual eu não teria mais expectativa de nada, o Senhor veio mais profundo, me tocou e me trouxe o teu amor de novo. Me trouxe a tua presença novamente. Então, Deus, eu oro agora essa noite para que o Senhor comece a sondar os corações, para que o Senhor comece a mostrar as suas feridas aos seus filhos, para que eles possam entender que todos têm alma, que todos têm carne e que eles precisam ser tocados por Ti. Então oro, Jesus, para que o Senhor, assim como o Senhor fez com aquele soldado que o Senhor tocou a mão, a orelha e foi restaurada, restaura algo dentro de mim, restaura algo dentro dos meus irmãos. Eu te peço essa noite, Jesus. Levante sua voz, comece a orar ao Senhor, exponha as suas feridas. E se você quer receber uma oração, venha que nós oramos por você. Se você tem uma ferida, se prostre no altar do Senhor, para que você possa ser curado e restaurado nessa noite.